Talvez eu pudesse já agora impetrar a bênção apostólica e me despedir da igreja. O tanto que Deus já falou conosco ao longo dessa celebração. Mas desde a manhã de hoje, uma pergunta tem ecoado nestas paredes e em minha alma e na sua alma, você que veio hoje pela manhã. A pergunta é: por que eu devo ainda ter esperança? Eu passei algum tempo tentando imaginar os sentimentos, ou o perfil, ou a alma de alguém que faz tal pergunta. E eu queria acrescentar talvez 2 novos aspectos. Pela manhã eu falei que provavelmente quem pergunta algo assim tem alma profundamente religiosa, porque associa a virtude da esperança à ideia do dever. Lembro-me que também disse ou afirmei que gente que faz tal pergunta já está no seu limite. Está perguntando quando é que eu posso desesperançar, quando é que eu posso arrancar os meus cabelos, quando é que eu posso fazer isso sem sentir culpa. Mas eu volto a me debruçar sobre esta pergunta e fico a imaginar que gente que faz tal indagação é gente que acha que para tudo existe um porquê, que para tudo existe uma razão. E lá está ele: por que devo ainda ter esperança? Me dê alguma razão. Porque no meu mundo as coisas são muito práticas. Eu sou uma pessoa racional, cartesiano, aristotélico. Eu preciso de uma causa, eu preciso de respostas. Eu funciono assim. Mas eu vou adiante, sabe? Eu penso que gente que faz tal pergunta é também gente que imagina já ter feito tudo quanto era possível. Ainda. Essa palavra ainda parece sugerir que ele ou ela já perdoou tudo que precisava ser perdoado, já ajudou, já incentivou, já acreditou, agora chega. E aí eu quero lhe perguntar, a pergunta que ecoa no 2º livro dos Reis de Israel, no capítulo 6, versículo de número 33, formulada pelo rei do povo de Deus: por que devo ainda ter esperança no Senhor? Hoje pela manhã eu sugeri 2 caminhos. Por que devo ainda ter esperança? Primeiro, porque Deus no momento certo quebrará o silêncio e falará ao seu coração, ao meu coração. Lembram-se disso? E ainda caminhamos numa segunda direção. Porque devo ainda ter esperança? Porque nós declaramos com fé hoje pela manhã que para Deus não há impossíveis. Tudo é possível para o Senhor. Mas é fato, sabem, que deixamos a cidade de Samaria numa situação muito delicada. A cidade estava completamente sitiada, cercada pelo exército da Síria. Ben-Hadad convocou todo o seu exército e o tempo já havia passado. Era um grande caos dentro dos muros de Samaria. Não havia mais comida. As pessoas já não sabiam mais o que fazer. Nós registramos hoje pela manhã uma situação de canibalismo dentro de Samaria. Era um total desespero. E de repente nós concluímos a celebração da manhã de hoje com uma declaração profética. Eliseu, mesmo num quadro de desgraça, de caos, ele trouxe aquilo que era a palavra do Senhor para aquele povo. Eu tenho uma profunda admiração por gente que tem tamanho espírito, sabe, irmãos? Que em meio ao caos grita uma palavra de esperança, que em meio à desgraça aponta para aquele que é dono de toda a graça, que em meio à perturbação sinaliza o caminho da serenidade. Não se cala, mas fala. E se você se recorda, ele deu um prazo, não foi, de 24 horas para que tudo se resolvesse. Aquele lugar onde se comprava peso de prata, uma cabeça de jumento, ele disse que amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Mas eu quero continuar tentando encontrar respostas para esta pergunta: por que eu ainda devo ter esperança? Eu vou lhe dar uma resposta que parece tão óbvia. Porque você ainda está vivo. Faça o seguinte: pegue seu dedo polegar, junte ao polegar o dedo indicador, abra só um pouco, posicione na direção do seu ombro e aperte. Se sentir dor é porque você está vivo. Descobriu isso?
Muito bem. Que grande descoberta você fez. Você pode estar com câncer, mas você ainda está vivo. Você pode ter sido demitido, mas eu quero lhe dizer, você está vivo. Você pode estar perdido, confuso, mas você ainda está vivo. Enquanto Deus permitir que você viva sobre esta terra, é porque há um propósito dele para a sua vida. E é impressionante, irmãos, porque o texto sagrado registra um diálogo que aconteceu junto à porta da cidade. Eles certamente estavam do lado de fora. Lugar de leproso é do lado de fora, não é do lado de dentro. Aí a Bíblia diz assim, que havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Sabe, Deus usa gente assim, gente que está numa condição sem volta. A lepra era percebida assim, sabe, não havia muita esperança para 4 leprosos. O que podem fazer 4 leprosos? Mas é impressionante que a cidade de Samaria foi abençoada por 4 leprosos que estavam do lado de fora, junto à porta. Aí o texto diz que eles começam a conversar e disseram uns aos outros. Veja que coisa, irmãos, que percepção, que sabedoria infinita. Eles olham e dizem assim, por que ficar aqui esperando a morte? Você lembrou da canção, não foi? Esperando a morte chegar. Por que ficar aqui esperando a morte? E vejam que raciocínio bem construído. Eles dizem, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Já sei. Vamos, pois, ao acampamento. Quando eles estão falando aqui de acampamento, é o acampamento do exército inimigo. É o exército dos sírios. É o exército de Ben-Hadad. Eles disseram, olha, se a gente ficar aqui, do lado de fora, a gente morre. Se a gente entrar, a gente morre. Quer saber? Vamos lá no acampamento. Aí o texto diz que eles foram para o acampamento dos arameus para nos render. E aí acrescentam, bom, se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Simples assim. Eu tenho que lhe dizer, você está vivo. Você está viva. E às vezes a gente precisa ter a lucidez de perceber que há sempre uma decisão que pode ser tomada. E eu quero insistir com isso. Descubra o que ainda pode fazer por você mesmo e por aqueles a quem você ama. Eu sei que o resultado de um exame, que o laudo, o diagnóstico foi terrível e a gente passa algum tempo até para se recuperar. Eu convivi com isso quando fecharam o diagnóstico do meu filho. Apesar de todas as indicações, a gente ainda fica imaginando que algo diferente possa acontecer. Mas aí vem o veredito. E aí o que é que você vai fazer? Vai entregar seu filho? Vai desistir de seu filho? E então, surgiu um problema no seu casamento, o que é que você vai fazer? Vai ficar sentado à porta de Samaria, vai entrar, vai fazer o quê? Há momentos em que a gente precisa ter a coragem de correr riscos. E muitas coisas ainda não se resolveram na sua vida, na minha vida, porque eu tenho medo de correr riscos. E é exatamente quando foi exatamente quando aqueles 4 leprosos foram para aquele acampamento que eles perceberam a glória de Deus. E querem saber por quê? Se você ainda me pergunta, por que ainda eu devo alimentar a esperança? Por que eu ainda devo ter esperança? Porque Deus é aquele que se antecipa a cada uma de nossas necessidades, meu irmão. Eu fico impressionado com o que acontece com aqueles homens. A Escritura Sagrada continua a contar a história e diz assim que ao anoitecer, eles então foram ao acampamento dos arameus. E aí o texto diz assim, eles foram, e aí observe o tempo verbal. Quando eles chegaram naquele acampamento, às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Silêncio. No acampamento do exército inimigo. Aí há uma explicação. O texto diz assim, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. É tão interessante que eles pensaram em ir ao acampamento. E quando eles chegaram, você lembra do tempo verbal? Deus já tinha feito. Todas as vezes que você der um passo de fé, você vai ter a percepção nítida que aquilo que você pensava,
que aquilo que você imaginava, Deus já havia providenciado há muito tempo. Deus se antecipa à sua dor, Deus se antecipa à sua dificuldade, e Ele continua revelando a sua graça sobre a vida do seu povo, meus irmãos. E para mim é tão interessante, porque deixe-me dizer, sabe que Deus não precisou de um soldado sequer de Israel, não precisou de um arco, de uma espada, de nenhum daqueles homens, absolutamente não precisou. Deus simplesmente fez com que um som trouxesse pânico ao exército inimigo. Eu posso lhe dizer, você fica pensando que tudo depende de você, que o peso todo está sobre as suas costas, que você está carregando o mundo, ó Atlas. Deus já resolveu, Deus já tomou a frente, Deus já liberou graça, Deus já moveu, sabe? E Ele não precisa de você. Você que está pensando que é indispensável para o sucesso do processo, não é não. Às vezes a gente nutre esse tipo de expectativa tola, de criança. Quantas e quantas vezes Deus age quando a gente sequer está. Eu já contei essa história, mas me permita contar de novo, porque ela impacta muito a minha vida. Agostinho de Hipona, que todos nós conhecemos como Santo Agostinho, era um menino muito problemático. E a mãe dele, a dona Ana Mônica, ela tinha uma devoção muito forte para com Deus. E um dia o tal do Agostinho chegou em casa dizendo: mãe, vou embora, eu agora quero ir para Roma, a capital. A mãe botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, esse menino aqui no norte da África já tem me dado tanto trabalho aqui em Cartago. Imagina esse menino solto na capital do império. Aí diz a história, a biografia de Agostinho, que enquanto ele estava descendo para o navio, a mãe dele entrou para orar no templo. Agora, sabe o que aconteceu? Aquela mulher orava pedindo que Deus não permitisse que isso acontecesse, porque o filho dela iria se perder. Mais tarde, a história de Agostinho diz que foi exatamente lá em Roma que Deus falou ao coração dele, através de um homem de Deus. E ele se tornou quem se tornou para a história da igreja. Parece que às vezes Deus tem que nos tirar de cena e dizer: quem vai cuidar sou eu. Parece que às vezes Deus cala, cerra os seus lábios, não lhe dá oportunidade de falar absolutamente nada, porque Ele sabe que se acontecer, eu vou por um instante viver a loucura de pensar que foi por minha causa. E então Ele leva Agostinho lá para Roma, e é lá onde Deus opera. Ah, meus irmãos, eu quero insistir com você. Deus se antecipa a cada uma das nossas necessidades. Agora, observe algo que para mim também é precioso nessa parte da história. Aqueles homens, quando ouviram o som, você conseguiu perceber que eles começaram a imaginar coisas. É provável que eles tenham imaginado, porque ficou uma pergunta no ar: quem é que avisava o rei de Israel todas as vezes que nós criávamos uma estratégia para destruí-lo? Lembram-se que Eliseu sempre revelava os planos do rei Ben-Hadad? É possível que eles tenham vivido essa mística, esta preocupação. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Tenha muito cuidado com a sua imaginação. Quando eu não estou bem, a minha imaginação se torna minha maior adversária. Eles construíram uma história. Eles disseram: não, o povo de Israel contatou os hititas, os egípcios estão aí. E eu vou lhes dizer, existe até... vou fazer uma outra pergunta. Era possível? Aquela explicação era possível? Era. De fato era possível. Se algo assim acontecesse, seria a destruição de todo o exército de Ben-Hadad? Era. Mas aquele medo e aquele pânico só existia na imaginação daqueles soldados. Por isso, tenha muito cuidado com aquilo que você tem pensado. A gente abre um resultado do exame e a gente já pensa na desgraça. Meu Deus, vive uma situação de conflito e a gente já imagina que é o fim. Não permita que a sua imaginação destrua os projetos de Deus para a sua vida. Não permita. Mas se você ainda me pergunta por que ainda deve permanecer esperando no Senhor, porque Deus é aquele que prepara uma mesa para seus filhos. No Salmo de número 23, a Bíblia me diz que é mais ou menos assim, não é? Preparas uma mesa perante mim, não é? Na presença
dos meus inimigos. Que maravilha, é Deus me abençoando, apesar de toda oposição, apesar de todas as dificuldades. Eu vejo Deus preparando mesa para Elias, lá na caverna. Deus prepara a mesa, prepara um pão, não é? E aquece, está ali na brasa. Eu vejo Deus preparando mesa também para o profeta quando ele está fugindo, e leva a carne, e leva a comida. Deus prepara a mesa, irmãos. Porque, observem o que aconteceu no texto sagrado. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Aí a Bíblia diz, vejam só, comeram e beberam, pegaram prata, pegaram ouro, pegaram roupas, agora notem, viu? E saíram para esconder tudo. Eu fico imaginando aquela cena. Aquela gente com as roupas esfarrapadas em função da vida, da luta em relação à lepra, agora estavam todos de roupa nova, bonita. Eu fico imaginando, não é? Se olhando nos espelhos de bronze, sabe, polidos, e lá estavam aqueles fazendo pose, escolhendo roupa. E depois diz o texto, comendo e bebendo, e ainda saem para esconder. Aí o texto prossegue, irmãos, diz assim, depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e fizeram o quê, irmãos? Esconderam também. O povo de Deus, né, gente? Por que a gente às vezes faz isso, né? A gente vê, esconde, vê. Eu já vi gente que às vezes quando vai para lugares, lojas que estão em promoção, pega aquele objeto que parece ser o último da prateleira. Ninguém fez isso aqui, não é? E sai procurando um jeito para colocar lá no final, escondido, deitado. Pelo sorriso, eu imagino que alguém pelo menos foi tentado fazer algo assim. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Lá eles estavam escondendo. Mas algo que eu preciso lhe dizer, que em tempo de fartura, lembre-se de repartir. Se algo que destrói as bênçãos de Deus na vida de alguém é quando ele descobre a bênção, recebe a bênção, se alimenta, vê a prata, vê o ouro e esconde. Essa eu tenho até receio de dizer o que está no meu coração, mas preste atenção. Se Deus lhe abençoou e no seio da sua família, você é alguém que às vezes é procurado para poder repartir. Às vezes você se cansa com isso. Deixa eu lhe dizer, às vezes Deus leva José para ser governador do Egito, para abençoar todo o resto da família. E se você parar por um instante para pensar, você vai ver que isso é um grande privilégio que Deus está lhe dando. Por isso, tudo quanto você tem alcançado, tudo quanto você tem conquistado, só encontra significado quando você reparte, quando você divide. E aqui não tem a ver só com dinheiro, não. Tem a ver com acolhimento. Certamente na sua família tem uma casa que acolhe todos os demais. É possível que haja algo assim. Às vezes é alguém que escuta. Se Deus tem escolhido você para ser o repartidor, eu quero lhe dizer, bênção de Deus, irmãos. Por quê? Porque o texto sagrado vai dizer assim, que aqueles 4 filósofos que estavam leprosos, eles continuam conversando e a Bíblia diz, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Como é difícil a gente chegar nesse nível, não é, irmãos? De reconhecer de que nós não estamos agindo de maneira acertada. Aí eles explicam isso. Eles dizem, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E eles retornam, sabe, irmãos? Porque finalmente eles haviam aprendido que em tempo de fartura é preciso repartir. Mas sabem, irmãos, em tempo de promessa, em tempo em que promessas de Deus começam a se realizar à minha frente, à sua frente, eu tenho um desafio, que é não alimentar a minha incredulidade. Não alimente a sua incredulidade. A Bíblia diz que quando aqueles 4 leprosos finalmente conseguiram audiência com o rei, a Bíblia diz que contaram tudo, todo mundo no palácio ficou sabendo. E lá adiante diz assim, o rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, me parece que o rei não conseguiu dormir, não foi, irmãos? O sono do rei foi perturbado pela notícia.
E aí vejam a explicação que ele encontra. Eu lhes explicarei o que os arameus, o que o exército de Ben-Hadad, eles estão planejando. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Você se lembra que eu disse que a minha imaginação, ela atua contra mim, ela fica boicotando as coisas. Deus traz um milagre, mas o rei consegue encontrar uma outra explicação para tudo. E na cabeça do rei, tudo aquilo era uma estratégia para destruir o povo de Deus. Oh meu Deus, quando é que você vai entender que em tempo de promessa, quando Deus estabelece a sua vontade, quando Deus realiza a sua vontade, e não esqueçam, naquele mesmo dia ele tinha tido um encontro com o homem de Deus, com Eliseu, e Eliseu disse, olha, amanhã a estas horas, algo novo vai acontecer, mas mesmo tendo ouvido a palavra do profeta, aqui estou eu, está você aqui, e Deus está falando, incomodando o seu coração, dizendo que você precisa ter esperança, dizendo que você não pode simplesmente esquecer que está vivo, e você está, sabe, raciocinando, racionalizando, e começando a pensar que isso é mera ilusão, que as coisas não funcionam assim, que a realidade é outra, que isso é coisa de domingo de noite dentro de igreja, mas segunda-feira vem e tudo volta ao normal. Lá está você trabalhando contra o projeto de Deus para a sua vida. Só que o texto sagrado ainda me chama a atenção, sabe, irmãos, que em tempo de vitória eu preciso glorificar a Deus. Bem, irmãos, eu vou ler um texto aqui, presta atenção o que é que diz. O rei, ele foi convencido por um dos seus oficiais de que, ainda que ele tivesse receio de que por trás disso havia um plano de Ben-Hadad, que ele liberasse alguns dos seus homens para ir ao acampamento e verificar se a história contada pelos leprosos era verdadeira. E o rei aceitou. Só que depois que eles tomaram conhecimento que tudo tinha acontecido, que o exército de Ben-Hadad tinha fugido, que estava tudo ali, roupas, prata, ouro, tantas coisas. Aí a Bíblia diz assim, que então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, passaram a ser vendidas por 1 peça de prata. Você se lembra que houve um momento em que estavam vendendo uma cabeça de jumento? Você se lembra que o homem de Deus disse isso? Agora deixa eu só lhe perguntar, quem foi que, aliás eu já me antecipei, pastor Roberto, quem foi que disse essas coisas, gente? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que amanhã a essas horas? Foi Eliseu, o profeta? Veja como a história é contada, conforme o Senhor tinha dito, nunca foi Eliseu, sempre foi o Senhor, a boca de Deus. Agora, mas quem disse foi ele, tudo bem, se você avançar um pouco no versículo 18, aí o texto diz, aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, porque aqui, meus irmãos, Eliseu é só um instrumento, a palavra vem do Senhor, mas Deus vai usar a sua boca, para abençoar aqueles que estão à sua volta. Sabe quem é que vai irromper com um discurso de esperança no meio do desespero? São os seus lábios, mas isso só vai acontecer se Deus puder usar a sua boca, usar o seu coração, usar a sua alma. Por isso, permita-se ser usado plenamente pelo Senhor. A glória pertencerá a Ele. Nunca foi Eliseu. Você sabe quem foi que abriu o mar vermelho, irmãos? Não foi Moisés. Não, nunca foi Moisés. Você sabe quem foi que ressuscitou Dorcas? Não foi Pedro, nunca foi Pedro, Você tem ideia de quem fez tudo isso? O Deus Todo-Poderoso a quem servimos, meus irmãos, e a Ele, portanto, toda glória, nós não somos absolutamente nada, irmãos, mas se você ainda insiste, depois de tudo isso, em me perguntar,
por que que ainda devo esperar no Senhor? Eu lhe disse hoje pela manhã que esperar em Deus não é um sentimento, é uma decisão. É um gesto ousado de fé. E pela manhã, nós vimos que um dos oficiais, aliás, como a Bíblia diz assim, o oficial que tinha contestado o homem de Deus, era um homem de confiança do rei de Israel. Você se lembra o que foi que ele disse? Amanhã nós vamos ter comida e fartura? Nem se Deus abrisse as comportas do céu. Lembram-se disso? Que ele questionou, que ele duvidou. Aí a Bíblia diz que quando ele disse isso, o profeta Eliseu olhou para ele e disse: olha, vai acontecer, você vai ver, mas não vai comer. Lembram-se disso? E aí eu ainda fiz questão de dizer: olha, por favor, não começa com aquela ideia do castigo, não, é escolha. Ou eu vivo pela fé, irmãos, ou eu vivo pela incredulidade. Ou eu vivo pelas promessas de Deus, ou eu vivo pela meu próprio esforço. É uma questão de decisão. Aí o texto sagrado diz que o oficial que tinha contestado o homem de Deus, quando o povo começou a saquear, aquele povo com fome há tanto tempo, que viu tudo aquilo, aí a Bíblia diz que o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. É meio estranho, né, um sermão terminar assim, porque eu aqui vim para falar sobre vida. Eu vim aqui para falar de um Deus que abre portas onde parece não existir porta alguma. Eu vim aqui para lhe dizer que, sabe, sou eu quem preciso continuar esperando no meu Deus, e eu creio que no tempo certo Ele há de agir. Eu vim aqui para lhe dizer que você pode fazer essa escolha e dizer: eu vou viver pela esperança no Deus que não falha em suas promessas. Se esse for o desejo do seu coração, sabe, de enfrentar a realidade caótica com uma palavra e uma declaração de esperança, eu quero que você traga ao seu coração, à sua mente, as situações mais complicadas que você está vivendo hoje. Eu estou falando de coisa complicada, estou falando de gente complicada, eu estou falando de portas que estão fechadas, eu estou falando da sua vida pessoal, eu estou falando de sua vida profissional, eu estou falando de sua luta espiritual, por vencer e abrir mão de algumas coisas que você sabe que tem destruído a sua alma. Você hoje vai dizer que o Senhor, Ele tem poder de abrir as comportas do céu, para abençoar os seus filhos. Feche os seus olhos e coloque cada uma dessas situações debaixo da boa mão do Senhor. Aí você vai me dizer: mas pastor, eu vou falar aqui com Deus e as circunstâncias talvez não mudem. Bom, eu não vou lhe dizer talvez não, certamente não vão mudar, mas eu vou dar a você uma palavra profética: alguém vai mudar quando sair deste lugar. Você vai mudar. Converse com Deus. Deixe que a serenidade que nos alcança através da oração, a paz que nos alcança através da oração, alcance a sua vida, alcance o seu coração neste momento, em nome de Jesus.